Oi, boa noite. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem essa noite. Hoje eu vim gravar esse vídeo num local diferente, bem diferente. Eu tô num lugar que é barulhento, tem várias pessoas ao meu redor, tem muitos sons. E talvez você encontre dificuldade em me ouvir bem. Mas tudo isso é proposital, sabe por quê? Porque é justamente nesse ambiente de vários sons que muitas vezes a gente tá. E eu não me refiro somente a sons que entram aqui no nosso ouvido, né? Som de gente conversando, som de criança chorando, som de cachorro latindo. Não são esses sons. Às vezes os sons que tem ao nosso redor estão dentro da gente. Aqui, ó, dentro da mente. Às vezes são emoções, sentimentos confusos. Às vezes são pensamentos e pensamentos e pensamentos, dúvidas. Às vezes são tantas coisas que a gente nem consegue dizer o que tem, mas aqui dentro a gente não para. E como é difícil prestar atenção em algum som, sabendo que existem tantos sons ao redor, tantos barulhos que chamam a nossa atenção. Alguns deles são válidos, outros nem tanto, mas não é isso que eu quero discutir aqui com você. Eu quero discutir com você como é difícil a gente se concentrar, como é difícil a gente, apesar dos sons ao nosso redor e no nosso interior, a gente focar o pensamento. E é esse convite que eu faço para você. Como fazer isso? Olha só, a Bíblia tem uma dica. Ela está lá no Salmo 131. O Salmo 131, ele é muito pequeno. Ele só tem 3. Repito, 3. 3 versos. É bem pequeno. Depois você lê. E o Salmo 131, ele é muito interessante porque ele fala assim. Ele diz que ele não se envolve com coisas grandiosas. Ele diz que ele se aquietou no colo da mãe, com uma criança que ficou desmamada. E no final ele fala assim, que a esperança de Israel estava em Deus, apesar do contexto que estava se vivendo. No final, o que ele quer dizer é o seguinte: você pode estar vivendo um momento de muito barulho, de muito conflito, um momento onde não há silêncio. Mas ele encoraja você a se aquietar. Ele encoraja você a não se envolver com coisas grandiosas demais. E ele encoraja você a descansar em Deus. Eu fiquei pensando, o que será que é não se envolver com coisas grandiosas demais? Isso é muito relativo, né? Porque coisa grandiosa depende da percepção de cada um. Grandioso pode ser o amanhã. O que você vai fazer amanhã? Grandioso pode ser o que você vai fazer daqui a 5 anos. Grandioso pode ser com quem você vai casar, ou se você vai ter filhos, ou se você vai ter um cachorro. Eu não sei. Mas coisas grandiosas são aquelas que fogem da nossa compreensão. Aquelas coisas ou eventos que fogem do nosso controle. Situações que aparecem na vida onde você não sabe o que tem que fazer. Isso tudo foge do nosso controle e muitas vezes pode ser coisas grandiosas demais. O salmista fala que ele não se envolve em coisas grandiosas demais. E eu posso entender isso como sendo, no meio de tantas preocupações que podem ocupar minha mente, no meio de tantas dúvidas que podem surgir ao meu redor e dentro de mim, eu vou escolher conscientemente não me envolver com essas coisas.
Ansiedade é uma coisa dessas. A gente se preocupa com aquilo que a gente nem sabe se vai acontecer. É o medo do desconhecido que pelo próprio nome não se conhece. E aí como é que a gente faz? É um treino do que a gente pensa muitas vezes. Não me envolver com coisas grandiosas é não entrar num redemoinho de pensamentos e sentimentos que me levam à confusão. Muitas vezes é dizer: as coisas são muito grandiosas para eu entender, porque hoje eu estou cansado, ou porque me falta sabedoria, ou simplesmente porque não estou afim, ou estou com sono. Eu não penso com direito com sono. Então não é tempo de se envolver com coisas grandiosas. O que eu quero dizer é: a gente às vezes vai precisar da humildade de dizer que a gente não vai se envolver com coisas muito complicadas demais, aquelas que fogem ao nosso controle. Isso não é um convite para você ficar acomodado, sentadão aí sem fazer nada. Pelo contrário, é para você lutar pelo que você sonha, pelo que você deseja. Mas ao mesmo tempo, existem condições, existem situações que você não vai saber como ficar, nem como se sentir ou nem o que fazer. E dessas que você não sabe como se virar, como se lidar, é tempo de fugir eu não diria fugir. É tempo de não ficar com a cabeça cheia dessas situações. Não me envolvo com coisas grandiosas demais. Então, se eu não me envolvo com coisas grandiosas demais, o que vai acontecer? Eu tomo uma decisão clara. Eu aprendo a descansar nos braços da mãe, igual está escrito no Salmo, ou nos braços do Pai, nos braços de Deus. E diante dele, com todas as dúvidas, sons, barulhos, coisas grandiosas demais que estão ao seu redor ou dentro de você, você aprende a descansar. Não porque o seu coração está dizendo que é para você fazer isso, porque você sente isso, mas porque é uma decisão da mente. Se você vai se sentir em paz depois, não tem como eu te afirmar isso. Mas eu posso te afirmar que uma vez que você coloca e descansa em cima, ao lado dos braços de Deus, você consegue descansar, de fato. Lá, naquele lugar, você consegue admitir que você não consegue lidar com muitas coisas. Você consegue admitir que você não tem força suficiente. E que muitas vezes a gente vai ter que viver um dia de cada vez. Por mais doloroso que seja o momento, por mais demorado que seja. Nem sempre não se envolver em coisas grandiosas significa que você vai ficar tudo bem, tudo tranquilo. Mas significa que você vai reconhecer que você não consegue lidar com a situação e que você pode entregar para alguém que sabe como lidar, que vai te ensinar. E isso não vem através do que você sente primeiro, é uma decisão da sua mente, é uma decisão com o seu cérebro. E depois que você vai nesse lugar, que você não se envolve, você pode ver que o resultado seguinte é descansar e no final reafirmar que Deus ele é poderoso e cuida do seu povo. Eu não sei pelo que você passa, eu não sei pelos sofrimentos e dúvidas que você está vivendo nesse momento. Eu não sei as vozes que estão dentro de você, ao seu redor. Podem ser vozes de solidão, tristeza, abandono, dúvida, desespero, medo. Mas não importa a voz que esteja dentro de você ou ao seu redor.
procure conscientemente não fazer essas vozes desaparecerem, porque elas não vão desaparecer, mas procure conscientemente dar valor a uma voz específica. E que voz? Te dei a dica. Salmo 131. Vai para o seu quarto, feche a porta, leia, ore, estude o que significa. Nesse processo de conhecer esse salmo, você vai aprender tudo isso que eu falei. Vai aprender a descansar, vai aprender a viver um dia de cada vez, vai aprender que no final Deus cuida do povo dele, independente de tudo que estiver acontecendo. É um desafio, é uma tarefa difícil, mas cabe a gente tentar, porque a gente não pode ficar refém das vozes que ficam ao nosso redor ou dentro da gente. A gente tem a responsabilidade e a gente pode aprender a clareza para escolher que voz ouvir dentro de você. Pode parecer difícil, e é difícil, não é fácil. Mas é um processo que quando você aprende, você consegue passar pelas dificuldades de um jeito diferente. De um jeito onde o sentimento não domina você. E de um jeito onde a circunstância não muda, mas você aprende a dar atenção à voz que merece ser ouvida. Nesse momento eu convido você. Eu não sei onde você está, nem o que você está fazendo. Escolha ouvir a voz que vem do Salmo 131. São 3 parágrafos pequenos. Vamos lá, você consegue fazer isso. E deixa com que a voz que fala através do Salmo se conecte com você. Tá bom? Meu desejo essa noite é que a sua vida pode estar de cabeça para o ar. Você pode estar de pernas para o alto. Mas que mesmo assim é possível escutar a voz que vale a pena. No meio do barulho, no meio da bagunça, no meio da confusão. Salmo 131. Me aquietei igual uma criança nos braços da mãe. Aquietei a minha alma. O Deus Todo-Poderoso que cuida de você vai cuidar de você hoje também. E amanhã também. E depois também. Tá bom? Uma boa noite e Deus abençoe.